Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus revele a sua palavra pelo seu Espírito aos nossos corações nesta noite. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me é o convite de Jesus. O que exatamente significa tomar a cruz? Na época em que Jesus disse isso, uma cruz era um instrumento e também um lugar de morte. Tomar a cruz é morte, a morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. Tomar a cruz é admitir pela fé a minha crucificação com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Foi o que Jesus disse. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele para o pecado. É exatamente o que significa tomar a cruz. A cruz é o lugar onde Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele. Quando você e eu tomarmos a cruz, estamos confessando que estamos mortos com Cristo nela. Tomar a cruz é reconhecer que a cruz, a rude cruz onde Jesus morreu por mim, era minha. É reconhecer que Jesus não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Jesus me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu também fui crucificado com Ele. Tomar a cruz significa o nosso fim como pecadores rebeldes e separados de Deus. Tomar a cruz significa o fim do domínio do pecado na vida dos crucificados com Cristo. Tomar a cruz significa o fim do imperialismo de Satanás sobre aqueles que com Cristo foram crucificados. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele. Creio também na minha ressurreição com Cristo. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim, vivendo a sua vida ressurreta, justa e santa. Quando você crer na palavra de Deus, que afirma a sua crucificação com Cristo, você terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. É assim que Jesus quer ser seguido.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em nossos dias, muitos dizem que estão seguindo Jesus. É mais ou menos como seguir um time. O Palmeiras, o São Paulo, um time qualquer. Certamente, Jesus não espera que o sigamos de qualquer maneira. Como será que o Senhor Jesus Cristo quer ser seguido? Lucas capítulo 14, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Foi o que Jesus disse. Esta é a maneira pela qual Jesus aceita ser seguido. Ser discípulo de Jesus não é imitá-lo a ponto de se tornar igual a ele. Não será com a pretensão de ser igual a Jesus que seremos seus discípulos. Ser discípulo de Jesus, segundo o próprio Jesus, é pela nossa morte com ele na cruz. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz significa admitir pela fé a nossa crucificação com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes de ser discípulo de Jesus, é preciso uma experiência de crucificação com Cristo. Cristo me atraiu a si na cruz, nele fui crucificado e morri. Eu me considero morto com Cristo, como diz a palavra de Deus. Não é um esforço meu para me tornar naquilo que Cristo é, mas Ele mesmo vivendo em mim o que Ele é. Ser discípulo de Jesus é isto, e é assim que devemos segui-lo. Em vista destas considerações, pergunto: você é um discípulo de Jesus? Você está seguindo Jesus da maneira que Ele quer que você o siga? Muitos seguem Jesus externamente, superficialmente, por diversos motivos, intenções, mas sem considerar o fato da nossa crucificação com Cristo. A curiosidade por sinais miraculosos leva muita gente a seguir Jesus. João capítulo 2, verso 23 ao 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa,
Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essas pessoas mencionadas por Jesus Cristo no texto eram crentes em sinais. Mas o detalhe importante aqui é que Jesus olhou para dentro deles e viu lá, no interior deles, a velha natureza. Tem muita gente que crê em sinais, mas não crê na obra do Evangelho que muda a nossa natureza. Tem gente assim, uma fé de arromba, crê em sinais, mas não crê no novo nascimento, não crê que Deus pode mudar a natureza dele. A fé no Evangelho muda a nossa natureza. Se não muda a natureza continua no interior da pessoa, e essa fé é uma fé espúria, vã. Tem muita gente que crê em sinais, mas não crê na obra do Evangelho que muda a nossa natureza. O ser humano é naturalmente curioso. E o diabo sabe disso e atua nessa área humana. Quer ver a igreja crescer, encher? Quer ver a igreja crescer? Pregue sobre sinais, curandeirismo, exorcismo e milagrismo. Vem gente de longe para ver o fenômeno. Incrível, irmãos, incrível. Se alguém anunciar que aqui tem uma pessoa endemoniada, pulando, gritando, quebrando, vai encher de gente aqui para ver a façanha do demônio. Mas se a gente anuncia Cristo, se a gente diz que Cristo está aqui, porque Ele mesmo falou que onde estiver 2 ou 3, eu estou aí, não vem ninguém. Incrível, porque o ser humano quer ver sinais, ele tem essa tendência. Vem de longe para ver o fenômeno. Vem para assistir e constatar os fatos. Deus não é constatável, Deus é crido. Deus não é sentido, Deus é crido. As pessoas costumam dizer assim: eu senti a presença de Deus naquela reunião. Sentiu nada,
você sentiu os seus próprios sentimentos. Deus não é vento para ser sentido. Sentimento desaparece com a mesma facilidade que apareceu. Alguém dirá: mas eu senti, tive um arrepio. Pois é, até dor de barriga causa arrepio. A fé é produzida pela palavra de Deus no coração da pessoa, para que a pessoa creia na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Acerca do falso profeta, o falso profeta no singular, aquele que representa todos os outros falsos profetas, é desse que eu estou falando agora. Acerca do falso profeta, porta-voz do anticristo, fará sinais espetaculares com o objetivo de enganar, e ele terá sucesso, e muito. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, à vista, porque o homem precisa ver, o incrédulo, sentir. E engana os que habitam na terra com sinais. Você vê? Engana com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, ou na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Grande engano. Mas já temos a preparação para esse momento que chegará em breve. Há um cântico que a gente canta aqui: eu nada vi, nem senti, mas foi Jesus que disse, e nele eu posso crer. Outros seguem a Jesus porque são utilitários e não adoradores. E como tem utilitários? O próprio Jesus disse isso à multidão: vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Tem gente que procura outra pessoa só para pedir alguma coisa. Tem gente assim. Tem gente que só vai atrás de você para pedir alguma coisa. Não é você que a pessoa quer. Ela está sempre atrás de alguma coisa. Ela não vem para desfrutar a sua amizade, da comunhão, da sua presença. O que você veio fazer aqui? Ô irmão, eu só vim para conversar com você, tomar um tereré, conversar um pouco. Eu só vim para desfrutar a comunhão. Só isso?
só? Não veio pedir nada? Não. Embora possamos pedir auxílio dos irmãos. Tem gente assim, mas com Deus a grande maioria é assim, lamentavelmente. Irmãos, eu não estou pregando que Deus não precisa curar e atender às nossas necessidades materiais. Deus cura quando está dentro da sua vontade. É assim que eu vejo as curas de Deus. Tem que estar dentro da vontade de Deus para Ele realizar essa cura, porque Deus faz o que é a vontade dEle. Deus realiza a vontade dEle. E tem um texto que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita quando tudo está indo bem para mim. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável quando estou doente. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita em um velório. Eu creio em um Deus que cuida, e cuida de uma maneira tão maravilhosa das aves, dos lírios do campo. Deus não iria então cuidar do seu povo? Ele conhece cada uma das nossas necessidades, qualquer uma, qualquer tipo de necessidade, qualquer uma, qualquer tipo, qualquer gênero de necessidade, Deus conhece. Mas aqui a questão é outra. O que está em jogo é a sua motivação em buscar o Senhor Jesus Cristo. Você busca o Senhor por causa dele mesmo, por causa daquilo que ele é, ou por aquilo que ele tem para nos dar, para nos oferecer? Quando nós buscamos a Deus apenas por aquilo que Ele nos dá, nós vamos nos tornando em meros utilitários. E é o que nós estamos vendo com a cristandade. Tem também os seguidores de Jesus Cristo, os seguidores capitalistas. Tem os socialistas, tem os capitalistas também. Tem os seguidores capitalistas, aqueles que seguem a Jesus em troca de capital. Para esses que seguem a Jesus em troca de capital, em troca de alguma coisa, Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, 19 e 20. Você viu onde Jesus mexeu? No ter, no capital.
As raposas têm, é uma questão de ter. As aves têm, é uma questão de ter. Vemos aqui a ideia de seguir a Cristo para ter coisas. No âmbito do reino de Deus, o mais importante é ser e não ter. Ser e não ter. É ser o que Deus nos fez em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A religião sempre foi um negócio lucrativo. E se você for um pastor brasileiro, as chances de ter coisas e ganhar muito dinheiro são boas. Lógico que tem pastor honesto, pastor liberto, pastor que está interessado em Deus, em Jesus Cristo e no Evangelho. Mas se quer se dar bem, ganhando dinheiro, as chances são boas. Eu nunca vi um povo tão besta para dar tanto dinheiro assim para pastores. Quem promete as coisas deste mundo, quem é? Quem é, irmãos, que prometeu as coisas deste mundo? As pessoas. Satanás. É Satanás que prometeu as coisas deste mundo. Muitas vezes o interesse da pessoa é mais material, social, político. Mas quando a questão é ser um discípulo de Cristo, aí a pessoa cai fora. Cai fora, porque aí é preciso renunciar, é preciso cruz. Tem que morrer em Cristo, tem que tomar posse da nossa morte com Cristo na cruz, tem que carregar a cruz dentro de nós, como o princípio da morte operando. Então tem gente que vem, gosta até, mas o interesse dele é um interesse mais social, material, político, entre outros. Quando então é apresentada para a pessoa a proposta do Evangelho, que é a morte com Cristo, a renúncia total, a santidade, a amar a Deus por aquilo que Ele é e representa para nós, a pessoa cai fora, some, desaparece. Lucas 14, versos 26 e 27, vamos ler aí para fazermos o encerramento. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Leia o 25 também. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse:
Jesus começou mostrando no versículo 25 grandes multidões que ia com ele. Multidão, irmãos, mexe com o psiquismo das pessoas. As pessoas acham que com pouca gente não dá para tocar para frente a coisa, né? As pessoas pensam que se tem pouca gente não dá para pregar o Evangelho, não dá para cultuar a Deus, não dá para ser o que Deus diz que temos que ser na palavra. Mas é o que acham. Se tem multidão, a primeira coisa que passa pela cabeça é que está dando certo, né? Aquela igreja tem tanta gente, então deu certo, Deus está operando. Muitos pastores ficam fascinados por multidão. Muita gente gera prestígio e uma sensação de realização e sucesso. Nós gostamos de muita gente, porque muita gente dá status. Mas Jesus não está preocupado com as multidões que o seguiam. Ele está preocupado com discípulo, com indivíduo. Jesus focalizou o indivíduo quando disse: ser alguém. Alguém não é a multidão, é um indivíduo que Jesus quer fazer dele um discípulo. Alguém é uma pessoa que Jesus está atrás. E se Jesus está atrás de alguém, ele vai pegar, não escapa dele. Esse alguém pode ser você que me ouve. E esse alguém precisa entender uma coisa: que se não passar pela cruz com Cristo, não pode ser discípulo de Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim, irmãos, é assim. Depois você estuda como que Jesus tratava com as multidões. É interessante. Ele não ficava inchado, não. Ele não ficava assim: ai meu Deus, agora sim, agora vai dar certo, olha tanta gente. Não. Era assim, ó. Quando a multidão chegava e rodeava, que ele via olhar para cá, multidões, ele saía de fininho, ó. Procurava Jesus, cadê ele? Sumia. Quando a multidão arrochava nele, ele escapulia, ó, desaparecia. Porque multidão não mexia no psiquismo dele, não. Jesus veio para salvar indivíduos, pessoas. Onde estiver uma pessoa, ele vai. Jesus foi capaz de trocar uma multidão por uma pessoa. A multidão seguia Jesus, pois Jesus largou para lá a multidão e foi atrás de um homem, Zaqueu. Zaqueu estava em cima de uma árvore e Jesus chegou embaixo, né? Zaqueu estava muito exibido, muito grande, né? Tá, desce daí, porque em cima não dá. Quem fica empoleirado é galinha. Desce. E desceu. Irmão, Jesus abriu mão de uma multidão. É diferente para ficar com uma pessoa. Porque é assim. Porque Deus trabalha com indivíduos e não com multidões. Amém?